Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Na aula de hoje, eu reservei esse espaço para a gente fazer num formato assíncrono por algumas questões que envolvem o nosso conteúdo. Então, lembrando que na aula passada a gente fez uma revisão de Epidemia 1, daqueles pontos base, né? Vocês fizeram ali as respostas. Eu vejo que algumas pessoas ainda têm dificuldade de abordar temas básicos do que a gente viu, ainda não conseguiu entender alguns conceitos, mas a gente precisa dar continuidade. Então, olhem lá, eu vi que algumas pessoas, por mais que eu tenha posto, né, que era para ser uma resposta de caráter pessoal, eu coloquei ali para alguns para ajustarem, para verificarem o termo, para entenderem melhor o que era cada conceito, tá? Mas, via de regra, tá ok, a gente pode ir prosseguindo, a gente tem que ir prosseguindo, e o nosso tema são indicadores de saúde, então a gente vai dar continuidade. Lembrando que essa semana a gente tem duas aulas, né? A aula de hoje, dia 5, e a aula de sábado, que é para complementação de carga horária. Então, por isso também escolhi esse modelo assíncrono, porque a gente tem muita coisa para trabalhar e tem algumas coisas para visualizarem e eu vou mostrando para vocês. Lembrando também que na última aula eu perguntei quem tinha lido o material sobre indicadores de saúde, foram poucos que leram, então tem aí a oportunidade dessa continuidade, até para a gente dar prosseguimento, tá? Estou abordando aqui, vou mostrar o que a gente fez até agora. Então, na primeira aula, vimos o plano de ensino, né? Falamos um pouco sobre o capítulo 1 ali, que foi esse conteúdo que o pessoal acabou dizendo que não leu. Algumas indicações de leitura, abordamos um pouco o que ia acontecer no conteúdo, e na aula posterior, ou na aula passada, né? Coloquei algumas formas de revisões do que a gente viu no semestre passado, abordei de novo a importância de ler esse material sobre epidemiologia e indicadores de saúde, incluí ali a matriz de indicadores utilizados no Brasil, que vai ter muito mais sentido se vocês lerem outro conteúdo, e a gente fez essas questões introdutórias. E aí chegamos na aula de hoje, tá? Na aula de hoje a gente continua com essa questão, e eu até coloquei aqui como leitura obrigatória agora, tá? Porque não dá para dar entendimento sobre isso, não vai dar para fazer uma avaliação sobre o tema se não fizer essas leituras, é questão primordial. Então, eu continuo com esse material sobre epidemiologia e indicadores de saúde, a matriz de indicadores continua aqui, e eu abro um material, que é um material fornecido pelo professor Johnny, que eu justamente incluí ele no semestre passado e incluo agora, porque eu acredito que ele deva ter passado isso para vocês lá no começo do curso. Então, para quem não lembra, fica até mais fácil, tá? Que é esse material aqui, ele me autorizou, tá, essa utilização, conversei com ele. E é um material que explica basicamente o que são indicadores, né, a diferença de índice, taxas e coeficientes, e ele está em formato de slide, então fica até mais fácil, tem alguns exercíciozinhos, então fica bem fácil de entender. Por não ser um material tão amplo, também a leitura fica mais agradável. Quem tiver as aulas que ele passou sobre isso pode resgatar, não tem problema nenhum, a gente vai unindo esses conteúdos, e vocês vão entender melhor também, para que a gente possa dar continuidade, tá? Então, tá aqui. Esse é o material base para a aula de hoje. Façam essa leitura, façam a interpretação. Tem aqui alguns exercícios, né, caso alguém não lembre, essa questão de proporção. Está tudo exemplificado aqui de forma bem simples. Para além disso, esse conteúdo que eu já falei para vocês várias vezes que é necessária a leitura, né, o que são indicadores e relação com a epidemiologia, e a matriz de indicadores que também está aqui proposta, tá? Que são utilizados, a matriz de indicadores utilizados no Brasil. Obviamente, a leitura nessa ordem vai facilitar a compreensão de vocês. São esses três os materiais para o dia de hoje. Como sempre, coloquei um vírus, né? Um vídeo relacionado ao nosso conteúdo, e esse videozinho especificamente fala sobre a propagação do vírus da Zika através de um vetor, através da transmissão via Aedes aegypti. É um vídeo bem legal, vocês vão achar, mostra ali a forma que o vírus atua, a forma que o transmissor, o vetor atua, então ele é bem interessante. Está aqui um videozinho bem simples, e ele é só para auxiliar aí no nosso conteúdo, como eu sempre vou colocando esses vídeos relacionados ao nosso conteúdo. Para a aula, então, a somatória da aula de hoje para a aula de sábado, na aula de sábado deixei uma atividadezinha, tá? Vou mostrar aqui para vocês qual vai ser o funcionamento dessa atividade. Na verdade, são só respostas simples, né, sobre o conteúdo, mas como eu preciso que vocês tenham esse entendimento para a gente dar continuidade, ele vai ser abordado aqui, tá? Então, basicamente, esse é o questionário que tem aí até o dia 9 para responder, até domingo à noite, né? E é um questionário com 4 questões simples, mas que vão atingir o resultado esperado.
Então, basicamente, o que são indicadores e qual que é a importância dos indicadores para a gestão da saúde. No material do Johnny, naquele capítulo 1 do livro de epidemiologia, indicadores, está tudo lá descrito o que são indicadores e qual que é a importância dos indicadores para a gestão de saúde. Sempre lembrando que indicadores são diferentes de índice, coeficientes e taxas, e vocês vão ver isso bem exemplificado. Questão 2. Diferencie dados absolutos de dados relativos e cite exemplos reais e suas diferenças e por que isso acontece. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Por que a gente aborda e trabalha com dados relativos, não somente com dados absolutos, tá? Quando se faz comparação de região, de países, de bases demográficas, de bases sociais, a importância dos dados relativos está presente. Vocês vão me explicar por quê. Eu quero saber por que existe essa diferença e qual que é a importância e cite exemplos reais da utilização tanto de dados absolutos como de dados relativos. Dando continuidade, na classificação daquele próprio material do professor Johnny, ele cita alguns atributos, ou seja, se eu for elaborar um indicador, quais são os atributos necessários nessa elaboração, na alteração, na simplificação e na necessidade da criação de um indicador, tá? Esses atributos são importantes justamente para entender por que se cria um indicador, beleza? Vocês vão pesquisar, vão olhar no material, tem isso por classificação, e vão dar aí uma breve importância para cada um deles, tá? E por fim, não menos importante, no próprio material do professor Johnny, ele fala sobre a classificação dos indicadores em alguns tipos de indicadores. É uma nomenclatura específica, né? Na abordagem da literatura tem outras formas, mas ali a gente já consegue ver para a gestão qual que é a importância dos indicadores, porque faz umas classificações específicas, tá? Me digam quais são essas classificações e como vocês podem abordar isso da melhor forma. Beleza? Essa é a atividadezinha, então, que conta para a aula de hoje e para a aula de sábado, tá? E, por fim, eu coloquei aqui um outro videozinho que é bem interessante, que fala sobre microbiologia, que está aqui, que ele faz uma abordagem de todos os micro-organismos do menor para o maior. Então, é bem interessante, é bem legal, é um vídeo ali de 10 minutos. Ele é bem, né, tem um design legal ali, e vocês vão entender um pouco mais ali sobre vírus, sobre bactérias, e outras formas de micro-organismos, tá? Tá bem legal esse videozinho também. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. A mesma situação de sempre. Qualquer dúvida, mandem um e-mail, a gente conversa e vamos alinhando aí o conteúdo, tá bom? Na próxima aula, na semana que vem, a gente vai pensar na proposta de elaboração de índices, taxas e coeficientes e como isso é utilizado cada vez mais dentro dos sistemas de informação, que é o próximo tópico, tá? Quem ainda tem dificuldade naquela questão da matemática, deixei aqui também aquele material do site do professor Ken, do Khan Academy, né? Tá aqui. São formas simples de entender matemática básica, até quem tem filho, né, quiser colocar isso aqui para os filhos, tem aqui, ó, matemática por ano na escola, ciências, português. Então, são videozinhos com atividades, com jogos, e isso vale para nós também, tá? Por exemplo, a gente vai trabalhar proporção, né? Razão e proporção. Então, coloca ali, razão e proporção. A gente vai achar material aqui dentro desse conteúdo que aborde razão e proporção, tá? Se não abrir aqui agora, porque eu estou com o meu antivírus ativo, então talvez ele não abra aqui, mas se vocês pesquisarem ali, vocês vão ver que tem tudo isso ali por conteúdo, por tudo que importa. Beleza? É um canal, né? Um material bem legal aí que pode auxiliar vocês. Tá bom? Me despeço agora, vamos conversando e vamos dando continuidade ao nosso conteúdo. Até mais.